vou falar sobre o discernimento do corpo nessa manhã. Nós cristãos precisamos discernir o corpo de Cristo. Infelizmente o que nós temos visto, queridos, é que nós somos, entre aspas, a religião que mais se degladia, que mais existe fogo amigo, que mais um opera contra o outro falando mal do outro. Você vai na internet, é um pastor desvestindo o outro pastor, é um irmão falando mal do outro irmão. E o pior, às vezes a gente gosta tanto da fofoca que nós ouvimos as fofocas. E aí para o mundo lá fora, Jesus fala: eu quero que vocês sejam um comigo, e que vocês tenham unidade entre vocês, para que o mundo reconheça que eu fui enviado. Mas nós temos jogado contra o reino dos céus, contra o nosso Senhor Jesus, porque nós somos dados às fofocas, às críticas, às acusações, aos julgamentos que Deus nunca pediu e nunca autorizou para que nós fizéssemos. Aliás, ele fala que Deus é o juiz, e ele concederá ao Senhor Jesus, em João capítulo 5, que Ele seja o juiz de todas as coisas, porque Ele sim não pecou, Ele sim venceu, e Ele sim tem a autoridade para julgar. Nenhum de nós aqui, neste lugar, temos qualquer tipo de autoridade para julgamento. O pastor Marcelo falou de duas alianças. Existe uma aliança que Gálatas capítulo 4 diz que foi estabelecida no Monte Sinai. A aliança que foi estabelecida no Monte Sinai, você sabe muito bem, é no Monte Sinai que Moisés recebeu a lei. Ela gera filhos escravos, filhos para escravidão, filhos que não atingem a maturidade espiritual. E a aliança do Monte Sião, da Jerusalém lá do alto, são os filhos da promessa. E nesse mesmo texto diz que os filhos da carne perseguem os filhos do Espírito. E assim acontece, assim é, e é o que nós vemos acontecendo. As pessoas escolheram viver na aliança antiga e não na nova aliança do Senhor Jesus. Na aliança antiga você julga a pessoa pela lei, você vê a fotografia dela, você vê o erro dela, você aponta o pecado dela, você mostra o erro dela. Na aliança da graça, na aliança eterna, ela é futura, ela vê o erro, mas ela contempla aquilo que será. Vou explicar melhor. É Deus olhando para Gideão, que está malhando o trigo no lagar, por medo dos midianitas. E Deus olha para esse homem medroso, contempla o medo dele. Não é errado você ver que tem um detalhe ali. Mas embora contemplasse o medo dele, ele fala: homem corajoso, está comigo aqui? Isso é o Deus que vê o futuro como ele será. E ele não vê o presente, ou faz a fotografia da pessoa, ou condena a pessoa pelos erros dela. Nós temos que aprender a viver no formato da nova aliança. Mas infelizmente a igreja de Cristo na terra, ela tem vivido o formato da velha aliança, tem se transformado em religiosa, legalista. E infelizmente isso joga contra o reino de Deus. Isso acontece com o apóstolo Paulo em Atos capítulo de número 21, abra comigo a sua Bíblia lá. No versículo 27 e no versículo 28 do capítulo 21 diz: quando já estava por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina a todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Perseguição advinda dos próprios conhecedores da palavra daqueles dias. Perseguição vindo de fogo amigo, das pessoas pelas quais Paulo, em Romanos capítulo 9, diz que a eles pertencem as alianças, as duas. A eles pertencem as promessas, deles viria o Cristo. E eu tenho pena deles, porque eles não vivem segundo aquilo que Deus prometeu. E eu desejaria ser anátema, maldito, se eles pudessem ser salvos, em Romanos capítulo 9, versículo 3. Paulo está sofrendo por um povo que quer matar ele.
Paulo está sofrendo por um povo que estava perseguindo ele. No capítulo 22, nós vamos ver um cenário. Paulo agora vai testemunhar, porque ele está sendo acusado por esses irmãos. E ele vai testemunhar diante de toda a nação, diante de todo o povo ali presente. No capítulo 22, versículo 1, ele vai se dirigir a ele como esses que estão perseguindo ele: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhe falava em língua hebraica, guardaram ainda mais silêncio. E continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade, e aqui fui instruído aos pés do maior sábio desta época. Vocês aí estão advogando a lei, e eu estudei, fui privilegiado, porque Gamaliel, o rabino, é que escolhia os discípulos. Paulo foi escolhido, selecionado dentro de cerca de 10 a 12 discípulos, privilegiado para estudar aos pés do homem mais sábio, maior rabino daquela época, que virou uma escola rabínica. Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Então ele está dizendo para eles assim: vocês estão me julgando, mas eu aprendi aos pés do maior sábio que houve aqui em Israel, Gamaliel, Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados. Então eu não sou alguém que não conhece a lei, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois hoje em dia. Eu também fui assim, eu também tinha esse zelo, eu também fui um perseguidor. Persegui este caminho, essa palavra caminho é a palavra do caminho cristão, do caminho de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu persegui o caminho, os cristãos até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote dessa cidade, o sumo sacerdote, o principal autoridade religiosa aqui, e todos os anciãos de Israel. Eu andei com eles, e por causa deles eu perseguia a igreja de Cristo. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados, presos para Jerusalém, os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, no ápice do sol, no ápice daquela luz que Paulo tinha até aquele momento, da luz à sua maior intensidade, da luz de tudo aquilo que está debaixo do sol, da luz de toda a religião, de ter estudado aos pés de Gamaliel, da luz de toda a lei que ele conhecia de capa a capa e decorado de capa a capa, a luz de toda a religião que Paulo vivia. Essa era a luz que o iluminava até esse dia. Repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Como é que você vê uma luz que ela é mais intensa do que a luz do sol? Você pode dar um glória a Deus? De repente uma luz maior brilhou. De repente tudo aquilo que eu acreditava que era verdade, brilhou uma coisa muito maior em mim. E essa coisa muito maior que brilhou em mim, me impactou poderosamente. O Senhor Jesus está aqui nessa manhã para impactar a nós poderosamente, para que tire essa igreja de um lugar e põe essa igreja em outro lugar, para que a igreja pare de só ter as promessas, mas para que ela viva efetivamente as promessas. E para isso é necessário certo tipo de conduta. Por isso uma luz de Deus está aqui para brilhar nessa manhã, e para primeiro nos cegar para tudo aquilo que é visão errada de evangelho, nos cegar para tudo aquilo que é legalismo, para tudo aquilo que é religiosidade, para tudo aquilo que é hipocrisia, para tudo aquilo que é fermento, para tudo aquilo que é crítica, que já nos matou, que já arrancou pessoas, que já morreram no meio do caminho. O Senhor quer nos limpar, mas antes de nos limpar, Ele tem que tirar a nossa visão errada. Então caí por terra, ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando você persegue o caminho, quando você persegue cristão, vou ampliar, quando você persegue o seu irmão, quando você fala mal do seu irmão, você não está perseguindo
a Cristo. A Cristo. Perguntei: quem és tu, Senhor? Paulo já reconhece logo de cara: esse aqui é Senhor. É diferente de tudo que eu já vi. Esse aqui me domina. Para esse aqui eu me entrego. Esse aqui vai ter o controle. Ele é o Kyrios da minha vida. Ele tem o controle, a direção de tudo que eu sou. A partir de agora minha vida vai mudar. A partir de agora algo novo vai ser estabelecido em mim. Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues, Paulo. Você me persegue, Paulo? Quantos cristãos hoje em dia têm feito o papel de Paulo, perseguindo o corpo de Cristo, perseguindo a igreja? Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Paulo fica cego. Você conhece a história. Ele sai dali tendo que ser impactado da sua visão antiga. Deus quer tirar a nossa visão legalista, meus queridos. Ele quer tirar da igreja dele. Eu diria que mais de 90% da igreja é legalista. Mais de 90%. Vive na antiga aliança, não vive na nova aliança. No versículo 12 diz que um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. No versículo 14, então ele disse: Ananias, o profeta, que veio abrir os olhos de quem estava cego, você era o perseguidor. Eu te vi como perseguidor, você me perseguiu, você me tocou, Paulo. Você tocou a mim, o Senhor Jesus. O Deus de nossos pais de antemão te escolheu, mas para Ele quem você é um escolhido, para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Você pode dar um glória a Deus? Por que nós estamos matando aquilo que Deus está olhando e está chamando para ser alguém que nunca foi visto? O Senhor se revela para Moisés como quando Moisés não é. Quando Moisés achava que não podia falar. Quando Moisés falava: faz com outro, não faz comigo. Ele fala: mas quando alguém me perguntar quem te enviou, ele fala assim: quem que eu vou dizer que me enviou? Aí Deus se revela para ele dizendo: eu sou o que sou. Mas no original não é eu sou o que sou. No original é eu serei o que serei. Eu sou o único que tem controle sobre o futuro. E o Senhor tem uma boa notícia sobre o seu futuro. Você não é o que você é hoje. Você é o que você será, porque Ele tem controle do seu amanhã. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Você de perseguidor, Paulo, vai ser um homem escolhido por mim, para ver a minha face, para ouvir uma voz da minha boca, para pregar para os gentios dessa terra. Você, Paulo, é uma bênção. Você só não descobriu. Por isso, eu preciso cegar você para o velho Paulo. E eu preciso abrir uma luz para que você entenda o novo. Precisa ser cheio do Espírito Santo. E Ananias, o meu servo, veio aqui, Paulo, para encher você do Espírito Santo. Você pode dar um glória a Deus? Eu estou aqui nessa manhã para encher a sua vida do Espírito Santo, meu irmão. Eu estou aqui nessa manhã como Ananias, que veio abrir olhos, fechar olhos para abrir eles, para eles verem muito mais. Eu estou aqui para que você entenda para que você veio, meu querido. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Você está disposto a seguir essa jornada comigo aqui? Em Mateus, capítulo de número 5, vamos voltar um pouco aqui. Nós falhamos. Versículos antes está dizendo assim: se a sua justiça, os fariseus jejuam 2 vezes por semana, dão o dízimo de tudo. E Jesus diz assim: se a sua justiça não exceder em muito a justiça dos fariseus, dos legalistas da lei, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Esse é o sermão mais importante do Senhor Jesus, que é feito no famoso Sermão do Monte, do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, onde ele se entrega totalmente, onde ele diz tudo o que nós precisamos ouvir mais um pouco, onde ele mostra a diferença da aliança antiga. Ouvistes que foi dito, irmãos: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Não, pastor, aqui não há ódio. Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Na lei era permitido você odiar o inimigo. Era permitido você matar aquele que matou o seu gado. Era permitido que você pagasse olho por olho, dente por dente.
E os cristãos hoje em dia, eles têm muito essa mentalidade. Olha, não sei se você já ouviu por aí, me feriu uma vez só, pisou na bola comigo, passou do limite. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, para que vos torneis, vocês não são, enquanto não viver isso, amar inimigo e orar por quem persegue, para que vos torneis filhos do vosso Pai. Está comigo aí? Pedro, no final da sua carreira, em 2 Pedro capítulo 1 versículos 12 em diante ali, ele diz uma frase, ele fala que, olha, diligentemente busque isso, com todo o seu esforço, com tudo o que você é. Ele mostra uma escada de fé. Acrescentai à vossa fé a virtude, virtude moral, a virtude a piedade, ser pio, ser santo, ser reto, a piedade o domínio, o amor fraternal, que é o amor entre irmãos, ao amor fraternal, ou amor ágape de Deus, de se doar pelo próximo, por todo mundo, por Deus. E ele fala, olha, presta atenção, porque eu estou sendo recolhido, então no final da minha vida, o que eu estou dizendo para vocês é de suma importância. O ápice da vida cristã é amar o próximo e amar a Deus. Amém? Mas no Mateus 5 ele diz, ouvistes que foi dito, versículo 21, aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu porém vos digo, quem matasse de arma, matasse de alguma outra forma, com uma pedra na cabeça, estava sujeito a julgamento. Eu porém vos digo, que todo aquele que sem motivos se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, raca, estará sujeito ao inferno de fogo. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Não é que você tem algo contra o irmão, é que teu irmão que tem contra ti. Você não pode proferir insulto contra ele, porque ele está dizendo que comparativamente você está matando o seu irmão, quando você chama ele de tolo, quando você insulta ele, quando você fala mal dele. A Bíblia diz em 1 João, não vou nem abrir aqui, que nós somos, se nós odiamos o irmão, o amor de Deus não está em nós, e nós somos assassinos do irmão. A igreja precisa acordar para essas verdades, queridos. Nós precisamos, de fato, acordar para essa realidade. E se a minha oferta vai ser depositada, e alguém tem algo contra mim, eu tenho que pensar nisso, segurar a oferta, restaurar com o irmão, enquanto ele está no caminho comigo, e então vir e ofertar. Será que não é essa a razão pela qual muitos estão com as suas vidas financeiras impedidas? Pela forma como nós lidamos com o próximo, como lidamos com o irmão? Em 1 Coríntios capítulo 10, tem uma grandiosidade de Paulo sendo dita aqui. Tem algo tremendo que precisamos prestar atenção, porque para o povo que saiu do Egito, que Deus arrancou da escravidão do Egito, é para o povo que deveria seguir um determinado caminho. E em 1 Coríntios capítulo 10, ele diz assim: ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da mesma nuvem, e todos passaram pelo mar, o mar que abriu diante deles, o mar de Moisés, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, na nuvem que os protegia, que os cobria e que os guiava, e no mar que se abriu para que os inimigos ficassem para trás. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um manjar espiritual, todos receberam a mesma palavra. A questão não é a palavra que nós recebemos, é o que nós fazemos com a palavra recebida, glória a Deus. E beberam da mesma fonte espiritual que vinha direto do céu, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Você pode dar glória? Jesus estava manifesto na pedra que os alimentava. Eles bebiam da bebida mais pura, eles bebiam da bebida da graça, que o próprio Moisés, que escreve a lei, do olho por olho, dente por dente, é o Moisés que, quando Deus fala, eu vou acabar com esse povo, porque estavam se oferecendo ao bezerro de ouro, é o Moisés que, tendo escrito a lei, que deveria, então vamos fazer isso, Deus, em vez de ele dizer isso, ele diz: Senhor, risca meu nome do livro da vida, se o Senhor vai destruir esse povo. Você está comigo aqui, irmão? Onde Moisés entendeu esse amor?
onde Moisés, ele bebeu dessa pedra, ele bebeu de Cristo. Ele bebeu. Eu quero que o Senhor faça algo novo com esse povo. Senão vão dizer de nós o que por aí, Pai? Que vão dizer para nós que o Senhor tirou o povo do Egito para matar eles no deserto? Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Se nós tivermos o mesmo comportamento desse povo, queridos, igualmente nós não entraremos na promessa. Qual promessa é? Qualquer promessa que Deus fez sobre nós. Ou nós mudamos nossa ótica, ou nós nos arrependemos de fato e de verdade, queridos, ou nós vamos ficar mais quantos anos aqui esperando o que era para acontecer em 4? Para Moisés era para acontecer em 40 dias. Ele demorou 80 anos e não entrou, porque no final da jornada ele se achou no direito de dizer: eu não vou fazer o que Deus mandou eu fazer. E ele não me glorificou nas águas de Meribá, e por isso não entrou. Não tem desculpa. O próprio Moisés não entrou na terra da promessa, queridos. Prostrados no deserto, ora essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, porque eles amavam o que era do mundo, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se, quando Moisés estava no monte. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000 que cultuaram os demônios, a Baal. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pela mordedura das serpentes, porque murmuraram. Nem murmureis como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Olha como a crítica, a murmuração, o falar mal, a maledicência. Os maledicentes não herdarão o reino, queridos. Posso ouvir um amém? A partir de hoje, que a nossa boca hajam guardas, anjos guardando os nossos lábios. Que tudo que sai da nossa boca sejam palavras: esse irmão aqui está mal. Eu declaro em nome de Jesus, esse irmão vai ser transformado. A glória de Deus vai inundar a vida dele. E aquilo que era medo vira coragem. Aquilo que era tristeza vira alegria. Você começa a usar a sua boca para ser servo de Deus. A glória a Deus. O crente acha que pode criticar. O crente acha que não tem problema falar mal. O crente só vê o pecado do adultério da igreja. Mas o pecado da maledicência, do que ele fala, nós vimos pessoas caírem por mordida de serpente aqui no nosso meio. Estou dizendo a palavra aberta aqui. Caíram porque murmuraram, caíram porque criticaram. É verdade, vamos falar a verdade. Você tem misericórdia deles? Eu tenho. Você profetiza sobre a vida deles? Profetizo. Mas vamos falar a realidade, porque eu vejo a realidade, mas eu falo do que é futuro. Que se arrependam, que a glória de Deus se brilhe, que eles possam ser cegados para enxergar novamente. Em nome do Senhor Jesus, assim seja. Mas é assim que é. Em Tiago, famoso livro de Tiago, no capítulo de número 3, nós temos algumas lições para nós aqui muito importantes. Assim que eu chegar em Tiago, que sumiu da minha Bíblia por instantes, que está depois de Hebreus, né? Cheguei. Aleluia. Faça encaixe, queridos. Adquira conhecimento, porque o conhecimento é a base da revelação. Só quem tem conhecimento consegue entrar no campo da revelação. Deus não pode te ensinar algo que você não conhece. Então Ele te dá o conhecimento, em cima do conhecimento Ele te revela o conhecimento. Quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem Elias, outros dizem profeta. Não, mas vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo. Opa, Pedro, isso não foi carne nem sangue que te revelou. Por causa disso estou mudando o seu nome, sua identidade. Por causa disso, eu estou te dando autoridade, chaves no reino do Espírito. Que se ligar está ligado, que se desligar está desligado. E mais, as portas do inferno não prevalecerão, do Hades, na verdade, do mundo dos mortos, não prevalecerão contra a minha igreja, porque um dia ele vai voltar e vai falar: sobe aqui que são os meus, e as portas dos Hades não vão poder segurar vocês. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Aleluia. Meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres. É perigoso, e eu sou mestre, e eu tenho essa palavra que eu vou falar para você com muito temor. Mestre, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque se você sabe, então aplica. Se o que eu estou pregando para você não for aplicado por mim, ai de mim. Se eu usar minha boca para falar mal, ai de mim.
Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha como a sua língua, ela tem poder. A morte e a língua, Provérbios 18, estão no poder da língua. Quem bem a usar, os seus frutos colherão. Quem mal a usar, também vai colher o fruto. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também, que analogia interessante que ele usa, dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Está comparando com a nossa língua. A nossa língua dirige a nossa vida. É o que nós declaramos que vira mundo ao nosso redor. Pela palavra de Deus nós entendemos pela fé que o mundo veio existir. Você pode dar um glória? Bem-aventurado é o homem, Salmo 15, versículo 4, que jura com dano próprio. Se eu falei, eu vou cumprir. Eu falei que ia na sua casa, eu vou. Porque se eu não confio naquilo que eu estou dizendo, tampouco eu vou confiar naquilo que Deus está dizendo a meu respeito. Está comigo aqui? Honra a tua palavra. Os homens de Deus são homens de palavra. Empenha a tua palavra. Empenha o teu voto diante de Deus e cumpra ele diante do Senhor. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo de Cristo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor. E Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Com elas, matamos os cristãos. Com ela, criticamos pessoas. Criticamos o que não entendemos e até o que entendemos, criticamos. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar uma profecia que levanta com uma palavra que destrói? Será que podemos jorrar as duas? Que os ramos usados por Moisés para sarar as águas sujas possam ser colocados no nosso meio hoje para sarar as nossas bocas, para tirar toda a água amarga de dentro de nós, toda a palavra rude, toda a palavra amarga, toda a crítica, toda a acusação diante de nós. Que hoje seja assim, em nome de Jesus. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou videira e figos? Ou seja, se sua boca produz pecado, filho, se ela produz coisa ruim, ela não está dando fruto certo. Você não está sendo videira, você está sendo outro tipo de árvore. Árvore que não agrada a Deus. Por isso que hoje é um dia de ceia. Em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo está falando sobre a ceia do Senhor. E Paulo está trazendo a nossa consciência para o tema da mensagem de hoje, que é discernindo o corpo. Eu não estou pregando essa mensagem porque hoje é dia de ceia, porque é a mensagem que Deus me deu, o que eu ouvi ele na madrugada. Um filho meu me ligou 3 horas da manhã para fazer uma oração com ele de sexta para sábado. Eu atendi a ligação, depois não consegui mais dormir e falei, Senhor, aí descobri que o pastor José na sexta noite, que era eu que ia pregar, porque a minha esposa entendeu que a apóstola falou, você vai já estar de volta? Eu falei, tô. Ela falou, então o pastor José vai dizer o dia para você pregar. Eu não imaginei que era esse domingo. E aí falei, então o senhor tem 2 palavras, uma para pregar sábado, outra para pregar domingo? Graças a Deus que naquela madrugada, ele já me visitou e já me deu todo o rolo para as 2 palavras que a gente ia ministrar. Glória a Deus, querido. Estamos aqui para ouvir a voz do Senhor. Mas ele está dizendo que nisto, versículo 17, que porém vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis como igreja, e eu em parte o creio. Será que pode haver divisão entre nós, queridos? Nós somos tão pequenos. Em 1 Coríntios capítulo 3, 1 diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e Paulo chama isso de meninice, infantilidade espiritual, divisão no reino. Só quem prospera nisso, queridos, vou dar o nome dele para você, chama diabo, porque todo reino dividido não prospera. Então, queridos, nós não somos de Paulo, não somos de Apolo, não somos de Marcelo, ou de outro Marcelo, ou de José, nós somos de Cristo, e Cristo de Deus.
E se não houver barreiras entre nós, queridos, então nós vamos ver grandes coisas do Senhor aqui. Mas enquanto houver meninice, divisãozinha, um falando mal do outro, essa pequenice cristã, esse legalismo, essa religiosidade, essa dureza, enquanto vivermos isso, não vamos viver o melhor de Deus. E Paulo está dizendo assim, olha, deixa eu ler para frente, aqui está dizendo que um não espera o outro, um toma o vinho e embebeda, o outro come todo o pão da ceia, porque as pessoas são egoístas, pensam nelas, vazias de Deus. E ele diz, esse cálice que eu estou dando para vocês, como o pastor Marcelo pregou, é a nova aliança. Eu estou dando um novo pacto para vocês, porque todos, versículo 26, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, seja réu, culpado do corpo e do sangue do Senhor. Se eu não honrar a nova aliança, queridos, é um pacto de sangue. Pacto de sangue você paga com a própria vida. Na cultura ocidental não sabemos o que é pacto, por isso falamos mal do irmão. Não sabemos o que é pacto, por isso dividimos a igreja. Não sabemos o que é pacto, por isso abandonamos o barco. Porque a pessoa que abandona o barco é aquele que está olhando aqui, ó. Está olhando para o pastor, para o apóstolo, está falando assim, nossa, mas esse aí, hein, um pecador. Então, já que ele é um pecador, e eu não sou, né? Porque o legalismo faz isso. Você ganhou um pouco de santidade, não pelo seu mérito, porque pelo nosso mérito todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Posso ouvir um amém? Foi impossível para a lei, então Deus enviou o seu filho. Então se você pudesse ter algum mérito, Deus falava, então tá bom, então reine sobre nós aqui. Se nós todos fomos santificados, da onde é a jactância, da onde é a soberba? Porque não fomos santificados por nós, fomos santificados pela cruz de Cristo. Mas o camarada está aqui porque ele não pertence ao reino. Não pertence ao reino. Porque quem pertence ao reino, ele é corpo. Ou alguém ia falar assim, eu comecei a sentir uma dor no meu dedão, vamos cortar ele fora? Porque meu dedão está doendo. Não, meu dedão, como é que ele foi inflamado? Desgraçado desse dedão, corta ele fora. A pessoa que não é do reino, ela olha o erro, se há ou se não há, não importa. Não importa. Afinal de contas, nós somos o corpo e somos o reino. E se eu estou olhando pela graça, eu não estou olhando pelo que é, eu estou olhando pelo que será. Você pode dar um aleluia, glória a Deus. Quem é do reino, não abandona o barco. Abandona o barco, quem não é do reino, qualquer igreja é do reino. Não é! Não é a igreja que Deus destinou para você. A igreja que Deus destinou para você, essa é a sua igreja no reino. Você é mão. Agora eu quero ser pé e está tudo bem. Não, você é mão, queridão. Deus chamou você para ser mão, não chamou você para ser pé. Deus chamou você para ser profeta e avivalista. Você está entendendo, querido, querida? Está entendendo a sua identidade? Está entendendo o propósito da sua vida? É por isso que nós estamos aqui, junto com os nossos pais, até o avivamento cair com glória sobre esse lugar. Dá um aplauso a Jesus nessa casa. É por isso. É fácil criticar. Todo crítico é orgulhoso. Anda debaixo do espírito do Leviatã, da soberba, da arrogância. É isso que é um crítico. É um soberbo, um arrogante, um orgulhoso. Porque se acha numa posição maior do que os outros a ponto de poder criticá-las. Mas o espírito da humildade se encontra no nosso Senhor Jesus, que sendo em forma de Deus não julgou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumiu a forma de servo e foi para a morte. Quantas vezes ele teve direito de falar diante de César, não lhe respondeu palavra. Teve direito de falar. Nenhuma autoridade, você não sabe que eu tenho autoridade para te prender e te soltar? Nenhuma autoridade teria, se do céu não te fosse dada. Tudo está acontecendo comigo, é do céu. Quem me controla é o céu. Eu sou do Espírito, eu não sou da carne. Ah, Herodes está dizendo que vai matar você. Não volta para lá, Jesus. Vai dizer para aquela raposa que hoje eu expulso o demônio e amanhã, e no terceiro dia eu vou para Jerusalém. Porque um profeta não vai morrer fora de Jerusalém. Você pode dar um glória. Toma o curso da sua vida. Usa a tua boca para profetizar ao teu favor. Não diga mais não dá. Diga Deus proverá. Aleluia. Aleluia. Tem matado a igreja, queridos. Nós temos sido mortos por fogo amigo. É muito triste. É desesperador, na verdade. Marcos capítulo 15.
Tinha um homem chamado José. Oh, glória! Seja exaltado o Pai da glória. Toma essa igreja em glória, Pai. Divide conosco a glória que o Senhor tem. Quando nós formos um, meu Rei, como o Senhor orou em João 17. Tira as nossas meninices. Tira a nossa soberba, orgulho, vaidades. Ah, Senhor. Ah, meu Deus. Ah, Senhor. Ouve o nosso clamor nessa manhã, meu Rei. Se o Senhor vai tomar alguém, toma nós, meu Pai. Se o Senhor vai corrigir alguém, corrija a nós, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, com as nossas fraquezas. Nós somos homens fracos, débeis, meninos. Como podemos viver promessas grandes se nos procedemos como meninos? No tempo que o herdeiro é menor, nada difere de escravo legalista. Traz maturidade, Senhor. Maturidade dói. Crescer dói. Em Marcos capítulo, até o bebê está concordando, oh glória. Do coração dos pequeninos é o reino dos céus. Jesus morreu. O corpo dele estava na cruz. Versículo 42 do capítulo 15 de Marcos. Eu falei, Marcos. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, tinha que correr, tinha que ser rápido, porque no sábado, se você lembra, na cultura judaica não se trabalha. Vindo José de Arimateia, que era rico, no texto de Mateus diz que ele era rico, era ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que enquanto Jesus esteve aqui, andou na surdina, em silêncio, escondido, por causa da glória do Sinédrio. Ele e Nicodemos, em João capítulo 19, diz que os dois foram pedir o corpo. Dois ilustres membros do Sinédrio. José de Arimateia, rico e influentes, porque eles conseguem chegar diante de Pilatos e pedir o corpo. Homens de influência na sociedade, homens de influência no Sinédrio, homem rico, que andavam com Jesus enquanto vivo, por medo de perder essa glória, como muitos dentro da sinagoga. O próprio pai, em João capítulo 9, do cego que era cego de nascença e viu, não quis dizer que o filho dele era cego por causa da honra da sinagoga, mas antes tarde do que nunca. Diga, antes tarde do que nunca. Porque eles se preocuparam e se identificaram não com Jesus vivo, não tiveram coragem, mas agora são identificados com Jesus morto. Jesus morto para ser ilustre do Sinédrio, e agora eu vou lá buscar o corpo de Jesus, o Sinédrio não vai mais querer nada comigo. Eu vou falar com Pilatos e talvez ele fale, o que é que você tem? Será um deles? Eu vou matar você. Eu vou abrir mão da minha riqueza, porque se acontecer alguma coisa comigo, como vai ficar minha família? Tem um momento na nossa vida, queridos, que nós temos que escolher como vamos tratar o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo só se trata quando você se identifica com a morte dele.
quando você está disposto a morrer pelas suas coisas. A história nos conta que José de Arimateia foi preso por conta disso, por ser um seguidor de Jesus. Está me entendendo onde eu quero chegar? Não há ressurreição, queridos. Não se conhece poder de ressurreição enquanto nós estivermos dispostos a nos identificar com Cristo morto, a ponto de morrer com Ele, para que de alguma forma possamos conhecer o poder da sua ressurreição. Você pode dar um aleluia, glória a Deus aqui? Abra a mão do status. As pessoas se prendem a status, a posição aqui, a sentar numa cadeira às vezes, a governar um povo, a ter o meu feudozinho. Os meus jovens estão aqui para servir o reino. Já estão servindo a igreja, Felipe, a minha própria esposa, está tudo semeado. O César nas nações, está tudo semeado, é tudo reino. Eu preparo pessoas para o reino, não preparo pessoas para mim. Você está comigo, está me entendendo? Morra para os seus feudos, suas divisões, seus partidarismos, porque tudo isso, você já sabe muito bem, é obra da carne. Morra para a maledicência, morra para aquilo que nós estamos pregando hoje. E então, no dia seguinte, estavam lá 3 mulheres, Maria Madalena, Maria. As mulheres estavam lá. Os homens fugiram todos, mas as mulheres estavam lá. Estavam ali, olhando onde vão colocar o corpo dele, porque nós não podemos viver. Eu estou zelando pelo corpo dele, eu estou vigiando pelo corpo dele. Mas aí quando você está morto para tudo que é status, para tudo que você pode ter, quando você está zelando pelo corpo, pela igreja dele, que somos nós, quando você está zelando pelo seu irmão, quando você está amando o seu irmão, como essas mulheres estavam, de repente vem um anjo, oh glória! De repente aparece um anjo, porque está procurando entre os mortos aquele que vive. Ele já ressuscitou, e tem mais, vai dizer aos discípulos, que ele vai lá diante deles para Galileia, e lembra o Pedro também, porque o Pedro me negou, ele acha que não dá mais, vai dizer para ele que ele errou, mas eu vou adiante dele, eu vou recuperar ele, eu vou curar ele na Galileia. E tem mais, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais da ressurreição são para aqueles que morreram em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algo mortífero não lhes contaminará, e eu vou confirmar cada palavra que sair dos lábios deles. É glória! É glória! Que maravilha, Senhor Jesus! Que maravilha viver o poder da ressurreição. Mas só vive ressurreição quem está morto. Posso ouvir um outro amém aqui? Quem está disposto a morrer comigo na cruz? Eu já vi a murmuração e a crítica destruir tantas pessoas. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Imagina se Deus fosse dizer palavras ruins ao meu respeito e ao seu, cada vez que nós errarmos. O Senhor quer arrancar a gente lá de Lodebar. 2 Samuel capítulo 9. Lodebar é o lugar onde não tem pasto, onde não tem palavra, onde já não há esperança. Mas um homem, Davi, tinha feito um pacto em 1 Samuel capítulo 20, com um homem chamado Jonatas, que já havia reconhecido que o reino tinha passado da mão do seu pai, para a mão desse homem chamado Davi. Jonatas que já havia reconhecido que Davi reinaria, não ele. O que você faz, meu filho? Saul fala para ele. Ele está tomando tudo, Davi está tomando tudo, vai tomar o reino da sua mão. Vamos matar ele, vamos acabar com ele. Porque assim faz o religioso. Porque assim faz aquele que não tem o Espírito. Quando eles entram em Samaria, João e Tiago, os filhos do trovão, falam assim: Senhor, quer que manda cair fogo do céu, porque não estão recebendo o Senhor? Fala: ô João, Tiago, deixa de ser trovão. Vocês não sabem que espírito vocês são? Eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Ainda não acabou o dia da salvação. Você pode dar outro glória a Deus? Não acabou o tempo da salvação.
Então Davi, esse Jonatas chega para Davi e fala assim: olha, que Deus seja com você como foi com meu pai, porque Deus já não é mais com meu pai. Vamos fazer uma aliança, Davi. E os dois cortam uma aliança. E nessa aliança Jonatas diz para ele: ó Davi, quando eu morrer, se eu morrer por causa dessa peleja, cuida da minha família para mim. Você pode cuidar da minha família? Eu já abri mão do reino por você. Eu troquei as minhas armaduras com você. Isso é uma linguagem de quem está entregando o reino. Já troquei minhas armaduras. Você pode entregar para mim a cuidar da minha família? Pode cuidar da minha família para mim? Jesus está perguntando para você: você pode cuidar da minha família para mim hoje? Você pode? Olha para o irmão do seu lado. Você pode cuidar do irmão que está do seu lado aí? Mas olha para aquele que te feriu agora. Não, ninguém vai olhar, né? Olha para aquele que está com raivinha. Não, não pode olhar agora. Olha para aquele que... Não, nosso grupinho. Não, não olha agora, não olha agora. Porque eu já entendi que você morreu comigo, não é? Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor do pacto de sangue que eu tenho com Jonatas, pelo pacto de sangue que eu tenho com a igreja. Nós vemos aqui, nos abraçamos, eu tenho um pacto contigo. Balela, porque no outro dia você está falando mal, e é por isso, é a razão de ter no nosso meio muitos que são enfermos e muitos que já dormem, ou muitos que a prosperidade de Deus não vem, ou muitos que a glória de Deus não se manifesta, porque nós mentimos. Amor fingido. Amor, havia um servo da casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi e perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém aqui da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. O cara não anda direito, o cara é coxo espiritual, o cara já não tem mais nada, o cara é um ridicularizado pela sociedade, é um Zé Ninguém. Tem alguém para eu usar de bondade? Tem alguém que seja digno da minha misericórdia, de um ato de misericórdia? Tem alguém aqui na igreja que eu possa usar de um ato de levantar ele quando está difícil para ele? Esse mesmo que você está vendo está tudo ruim na vida dele, esse mesmo que te feriu, esse mesmo, esse que você vai ter a possibilidade de amar um inimigo que se interpõe com você, é esse que Deus está preocupado. Porque é com esse que você vai mostrar para Deus que você é filho. É com esse que vai mostrar os atributos. É com esse que vai demonstrar que você foi predestinado para ser conforme a imagem do filho dele. É com esse aí. Porque senão o seu destino não está seguindo o curso. Glória a Deus. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para usar de bondade? Então Ziba: há ainda um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés, ele não anda direito. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está em casa de Maquir, filho de Amiel, lá em Lodebar, lá no lugar onde não tem pasto, onde não tem palavra, onde não há esperança. Tem alguém que está vendo na sua vida que é um osso seco, que é alguém que não dá mais, ou talvez você já tenha sentenciado: esse aqui eu já falei tantas vezes, esse aqui não vai dar certo, esse aqui já me feriu, eu não falo mais com ele. Tem alguém que você está tendo inimizade com ele, que é obra da carne? Está sendo filho da carne? Está sendo do legalista? Está sendo religioso? Tem alguém aqui que você pode fazer? Tem uma pessoa que uma vez chegou para mim e falou assim: pastor, determinada pessoa falou mal de você. Eu falei: é mesmo? Pastor, eu queria voar no pescoço. Eu falei: não, filho, não. Quem é a pessoa? É fulano de tal. É mesmo? Falou que você entra na igreja e nem cumprimenta. Eu falei: filho, eu estou sempre avoado, às vezes eu chego atrasado, estou com medo da apóstola, que ela fala: filho, que horas são essas? É meu pastor primogênito, que horas são essas, filho? Porque o apóstolo não liga, mas a minha mãe, ela liga. Quem está aqui junto comigo, os primogênitos, estão sabendo o que eu estou falando, ela liga. Ela está certa, e glória a Deus por isso, nós temos que ser pontuais. Imagina se Deus chega atrasado na hora que você tem que receber um livramento. Alô? E aí, queridos, eu falei: mesmo, essa pessoa falou isso de mim? Tá bom. Cheguei no outro domingo: querido ou querida, não importa, para você não também não fazer juízo, vem cá, bom dia, a paz do Senhor.
Mudou da água para o vinho. O que seria se eu falasse, fala mal de mim? Filho, destrói mesmo. Acaba com esse aí, com essa daí. Acaba logo, filho. Não. E tem a minha autoridade, ainda vai lá e arranca e fala assim, no nome do meu pastor, faz isso. Não, filhos. Temos que saber de que espírito nós somos. Posso ouvir um amém aqui? Às vezes a pessoa está carente. Não faça juízo imediato. E tem um cara lá que está no Lodebar, no lugar que não tem mais. Vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saúl, a Davi, inclinou-se, prostrando com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis-me aqui, Senhor, teu servo. Então ele disse, Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor do pacto estabelecido, por amor de Jonatas, por amor de que eu amo a Cristo. Você ama a Cristo? Por amor ao pacto com Cristo. Você pode dar um glória a Deus? Faça viver o seu irmão que está coxo. Você pode dar um outro glória? Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Quanta misericórdia, irmãos. Onde nós vamos parar com tanta raiva no nosso coração, com tanta carnalidade dentro de nós? Então se inclinou e disse, quem é teu servo, um cão morto? Chamou Davi a Ziba, servo de Jesus, lhe disse, tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dê ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos, vai fazer frutificar lá. Mas com relação a ele, vai sentar na mesa do rei enquanto eu viver. Vai sentar na mesa do rei. Traz o coxo para sentar na mesa do rei. A glória a Deus. Traz o coxo para sentar aqui. Para de amaldiçoar o coxo. Traz o coxo para sentar na sua mesa. Para com isso. Até quando nós vamos ser mancos? Até quando nós vamos ser meninos? Até quando vamos ser infantis? Até quando vamos usar a nossa boca para amaldiçoar? Queridos, nós somos uma casa de profetas. Você tem boca profética. Eu vou te contar uma coisa. Palavra do diabo, maldição sem causa não prospera. Mas eu com a minha esposa sentimos peso de palavra quando estávamos noivos, de pessoas que não queriam o nosso noivado. E ela falou, amor, estamos andando no shopping, estou me sentindo tonta. E não foi uma única vez. Estou me sentindo tonta. Eu falei, isto é peso de palavra. Vamos orar. Toda arma forjada contra nós perecerá. Toda boca que se levanta contra nós em juízo, eu condeno as palavras, absolvo as pessoas, porque essa é a herança dos filhos do Senhor, e eu me aproprio da minha herança. Eu fui pregar, estava acontecendo um avivamento em Pirajuí. A igreja de Pirajuí, fui com alguns jovens, no começo do ministério dos jovens, um avivamento. Primeiro dia eu subi no púlpito, me veio uma dor, minhas costas inteiras aqui, e eu falo, quem está sentindo essa dor era o pastor da igreja, que era o tio dela, num acampamento onde eu ia pregar 4 dias. Ele sente aquela dor, Deus já começa curando o homem. Uma palavra atrás da outra, uma bênção atrás da outra. Mas chegou um dia, travou. O menino vendo o anjo. Deus abrindo os olhos do menino lá, que virou intercessor da igreja, começou a ver anjo. A glória de Deus manifesta. Um dia trava tudo. E eu fui para o hotel triste. Falei, Senhor, estava tão tremendo aqui. O que eu fiz? Eu fiz alguma coisa de errado? Porque primeiro eu pergunto de mim. Não, filho. Os homens de determinado lugar falam de ti, Jeremias, entre aspas, por detrás dos muros. Quebre as palavras. É palavra de crente tem poder. Eu quebrei as palavras. No dia seguinte foi de manhã, culto de manhã. Queridos, quem estava lá comigo nessa oportunidade, talvez só o Rodney que está aqui, né? Deus tomou o lugar. Queridos, o pessoal rodopiava no Espírito, dançava no Espírito, uma igreja batista, as crianças, batista tradicional, queridos, batista tradicional. Deus tomou o lugar, por causa de peso de palavra, de resistência dos corações de pessoas. Nesse dia à noite, o Espírito Santo falou, você vai falar sobre meus dons, e você vai transferir dons aqui. Falei, amém. Preguei sobre os dons, peguei o microfone, falei, dom é fé e ousadia. Quem quer pegar da minha mão? Veio um tomado, primo dela, pastor de uma igreja em Marília. Depois disso, toma o microfone da minha mão e sai profetizando no meio do povo. Coisa linda, queridos. A igreja chorando, tomada.
Vem esse menino, o segundo que vem, esse que viu o anjo. É o segundo que veio. Os dois estão explodindo, a igreja está avivada, avivou, está avivando cada vez mais. Tem muita resistência do tradicionalismo ainda, mas está avivando cada vez mais. É maravilhoso de ver, queridos. É maravilhoso, mas um peso de palavra às vezes impede um grande projeto de Deus. Não usa mais a sua boca para amaldiçoar o seu irmão. Seja a sua boca uma boca de luz, da luz do reino do Espírito. É por isso que tem sacerdote e levita, lá em Lucas capítulo 10, não precisa abrir. Quando Jesus está falando, os 2 maiores mandamentos são amar o Senhor sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Então ele dá um exemplo de uma parábola. Vinha um sacerdote descendo, um homem caiu na mão de salteadores. Um homem caiu, e ele está lá roubado, foi roubado, está no chão, está mal. O sacerdote está passando naquele caminho, de costas para Jerusalém, em direção a Jericó. Jericó é o lugar que Deus amaldiçoou com a morte do primogênito de quem reconstruísse. Jericó é o lugar da prostituição, das impurezas, de tudo que não presta. O sacerdote está de costas para a casa de Deus, está em direção ao caminho do pecado. E quando ele está na direção do caminho do pecado, um legalista de primeira mão, quando ele passa pelo cara caído, ele passa de largo, ele passa longe. Aí vem o levita, o cara que conhece a lei, o sabedor da lei, aquilo que Jesus está ensinando, e o levita passa por ele da mesma forma, passa de largo, porque o legalista não tem compaixão, não tem amor. A palavra da boca dele é palavra de morte. A lei é o ministério da morte. Por isso Deus mandou o ministério da vida, através de Jesus Cristo, que é vida e vida em abundância. Ele é o sangue, Ele é a vida. E aí vem o samaritano, só que o samaritano está no caminho inverso. O samaritano que é desprezado pelos judeus, que é considerado raça misturada, mas o samaritano, ele representa Cristo, que está de costas para Jericó, de costas para o pecado. Ele está rumo à casa de Deus em Jerusalém. Oh, dá glória a Deus. Ele está indo para o caminho certo, e quem está no caminho certo passa, olha o caído e compadece-te. Pega ele, levanta ele, leva ele numa hospedaria chamada igreja, passa óleo, unção e vinho, sangue, redenção nos seus feridas. E fala para o hospedeiro, para a igreja: cuida dele, toma aqui 2 denários, cuida dele por 2 dias. Um dia para Deus são como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Um denário é a moeda de um dia. Estou te deixando aqui o suficiente para você cuidar do seu irmão caído, que errou, por 2 dias. Está acabando esse tempo. Está acabando o nosso tempo. Os primeiros falharam. Será que nós vamos falhar também? Em nome de Jesus, não. Em nome de Jesus, não. Não vamos falhar. Não vamos, porque estamos sendo vacinados. Longe de nós a partir de hoje toda a crítica da nossa boca. Tapa a sua boca, fala: Senhor, põe guardas à porta dos meus lábios, para eu não pecar contra ti. Esconde a sua palavra no meu coração, porque eu não quero pecar contra o Senhor. Eu não quero ser essa pessoa, eu não quero ser esse maldito que não vai herdar o reino. Eu sou alguém que já herdou o reino. Eu sou alguém que vai viver avivamento. Eu sou alguém que vai levar o avivamento nas nações. Eu não vou falar contra nada e nenhum contra o irmão, porque esse irmão que está do meu lado é quem vai levar o avivamento do meu lado. Se eu cair, ele me levanta, porque é melhor ser 2 do que 1. Dá glória a Deus. Para encerrar essa manhã, dá aplauso mesmo, ele é digno. Como é que funciona isso, pastor? Funciona em Ezequiel 37. Ezequiel, o que você está vendo? Pode subir o louvor. Eu vejo um vale de ossos secos. Eu vejo promessas destruídas. Os ossos falam de promessa. José dá ordem aos seus ossos para chegar na terra da promessa. Os ossos simbolizam tudo que é promessa. Está morto, não tem esperança. O que você vê? Eu estou vendo uma coisa morta. O que eu estou vendo nesse irmão? Esse irmão é desgraça mesmo, pastor. Esse irmão, eu não confio nele. Esse irmão já me deu prova que não dá. Aquele outro ali já pisou na bola 3 vezes. O outro me tomou dinheiro, pastor. Que vergonha é você ir para juízo contra o irmão. Por que você não sofre antes o dano, que é o que o Paulo nos ensina? Pode esses ossos reviver, Ezequiel? A resposta nossa nessa manhã, pergunta do Espírito Santo: Senhor Deus, Tu sabes. Tu o sabes. Você acha que Deus quer reviver alguém?
Você acha que Deus tem um poder de ressurreição? Quando Lázaro está morto e Marta fala: Senhor, eu sei que meu irmão vai ressuscitar lá na frente, no último dia. Ele arranca a confissão da boca dela. Ele fala: não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É a unção que pega os ossos, as promessas de Ezequiel. E porque Deus falou que ele tinha porção dobrada do espírito de Elias, ele está morto, seus ossos no túmulo. Mas quando jogam o homem morto em cima dos ossos de Eliseu, o homem revive. Porque tudo em nós tem que ser e ter e carregar poder de ressurreição. Posso ouvir um amém, querido? Você é alguém da ressurreição. E ele fala: tu sabes. Então Deus dá a receita. Quantos querem a receita aqui? Profetiza, Ezequiel. Profetiza, igreja. Profetiza a casa firme. Profetiza que os ossos se juntem. Profetiza para que haja unidade no nosso meio. Profetiza para que venham os tendões, os nervos, e que esse corpo se ligue. Que caiam por terra as divisões, as distrações, as infantilidades, as meninices desse lugar. E agora se levante um corpo e nós clamamos: vem dos quatro ventos, Espírito Santo. Vem dos quatro ventos, Espírito Santo, e aviva esse lugar. Aviva a nossa vida, cura a nossa alma, ressuscita o modo de falar. Usa a nossa boca como água que jorra água limpa. Usa a nossa boca para ser de verdade e para não ser de engano. No nome santo de Jesus. Amém, amém, amém.